Olá, pessoal! O Instituto Casa Herança de Odudua, através do projeto Tesouros dos Nossos Ancestrais, hoje traz a vocês uma roda de conversa que fala sobre Ori, autocuidado e filosofia africana. Eu sou Érica Rodrigues, diretora do Instituto, e para compor essa roda de conversas, eu convidei Nayara Paula, que é escritora, filósofa e doutoranda em estética africana, e a terapeuta cognitiva Fernanda Nascimento, que também é uma pesquisadora independente. Boa tarde, meninas, sejam muito bem-vindas. Para vocês, é importante que eu diga que Ori é algo muito importante dentro da cultura iorubá. Então, nós vamos tentar mostrar para vocês que o Ori, que é a cabeça, que é uma representação muito importante dentro de tudo que nós queremos apresentar para vocês, vai ser o que vai nortear a nossa conversa hoje. Por favor, Nayara, fala um pouquinho para a gente do seu trabalho como filósofa, como pesquisadora, como escritora. Então, primeiro, eu agradeço muito por estar aqui fazendo parte dessa roda de conversa, eu fico muito feliz, né? Peço agô, peço bênçãos aos meus mais velhos e dizer que estudar filosofia africana é muito prazeroso, né? Então, o que eu faço? Eu estudo filosofia africana e dentro da filosofia africana tem um ramo que a gente chama de estética e filosofia da arte. Então, esse é o meu ramo na filosofia. E eu estudo estética e filosofia da arte e Urubá. É isso que eu faço com as minhas pesquisas na academia, pesquisas acadêmicas. Obrigada. Fernanda, fala um pouquinho para a gente sobre o seu trabalho como terapeuta. Você que atua bastante aí na psicologia preta também. Como é que é esse trabalho? Qual é a diferença? Como essa questão do autocuidado, cuidar da cabeça das pessoas, né? Que entra a nossa questão do conceito de Ori e autocuidado. Fala um pouco para a gente do seu trabalho. Bom, olá para todo mundo. Meu nome é Fernanda, eu sou psicóloga, terapeuta cognitiva comportamental. Sou pesquisadora independente de psicologia preta e hoje eu atuo na clínica majoritariamente com público preto. Então, ali a gente trabalha, na verdade, todas as mazelas e tudo que a gente tem carregado e tudo que atravessa a nossa saúde mental. E é isso que eu faço diariamente, praticamente. Obrigada, Fernanda. Nayara, eu gostaria de te perguntar o conceito de Ori dentro do seu estudo, dentro da sua temática, o que você poderia dizer para a gente que é o conceito de Ori no formato e dentro da filosofia iorubá? Então, Ori para a filosofia iorubá é um tema muito importante, né? E vamos levar isso, então, para a estética iorubá, que é especificamente o que eu estudo. Ori é o que a gente chama de cabeça. E essa cabeça, né, ela pode ser dividida em dois conceitos filosóficos, que é a cabeça externa e a cabeça interna, né? A cabeça externa seria, né, obviamente, o que a gente pode ver fisicamente. E a interna seria isso que pode nos dar inspiração e nos conectar com os nossos ancestrais e com a nossa comunidade, né, de forma mais espiritual, né, mais íntima. E uma coisa muito importante é que a obra de arte iorubá, ela transmite muito isso, né? Os artistas iorubás, eles reproduzem muito essa importância do Ori. Então, a gente vai ver muitas obras de arte com a cabeça, por exemplo, maior que o corpo ou muito melhor elaborada. Porque eles entendem que ao lapidar bem, ao esculpir bem a cabeça, eles estão fazendo um trabalho espiritual, digamos assim, né? Então, a gente vai ver penteados muito bem elaborados, né? Olhos muito bem esculpidos, as marcas da cultura iorubá, das culturas internas também, né, iorubá, as escarificações que a gente chama. Então, a gente
a filosofia iorubá, a estética iorubá dá muita importância e é muito fácil até de reconhecer essa importância do ori na obra de arte. Interessante, né, gente? E para complementar essa fala da Nayara, eu vou pedir que você, Fernanda, diga para a gente a importância desse autocuidado, né? Tratar da nossa cabeça, tratar, né, do ori. Eu vou pedir para que você explique para a gente essa questão do autocuidado, partindo dessa questão do ori, da nossa mente, essa coisa interior que nós trazemos, conforme a Nayara nos explicou. Bom, como a Nayara fez aqui, uma belíssima introdução, o cuidado, na verdade, e o autocuidado, né, o cuidar da nossa cabeça, o cuidar dos nossos hábitos, o cuidar da nossa saúde, é a gente se reencontrar, né? Na psicologia, principalmente na psicologia preta, nós, profissionais da psicologia e de saúde mental, a gente tem como papel dar suporte a que a gente se reencontre, né? E quando a gente fala de reencontro, a gente fala de se reconhecer onde a gente está e como a gente está. Então, esse é um trabalho, é um processo, não é um processo fácil, é um processo árduo, porque é um processo que a gente começa de dentro para fora, mas que tudo que acontece fora interfere diretamente na nossa saúde mental, interfere diretamente no nosso andar, no nosso caminhar nesse processo de autoconhecimento, de autocuidado. Então, nosso trabalho é um trabalho de formiguinha e é um trabalho de reconhecimento, da gente se reencontrar, da gente saber quem a gente é, para onde a gente vai, a que velocidade nós vamos. Esse é o trabalho da psicologia. Uma coisa muito importante para a filosofia iorubá é que os iorubás acreditam que antes do nascimento material, né, antes do nascimento do corpo, existe um momento em que a gente escolhe o nosso ori, que é isso que a Fernanda estava dizendo, né? A gente escolhe o nosso destino no momento em que estamos escolhendo o nosso ori. E esse momento, para os iorubás, é o momento mais importante da vida terrena ou antes de ser terrena do povo iorubá, né? Eles chamam de Akunle Imã, inclusive, e isso também é representado na obra de arte, né? Você escolhe o seu destino. Então, o cuidado da psicologia talvez seja reencontrar, né? Reconhecer qual seria esse destino que escolheu-se antes do nascimento, né? Maravilhoso, né? Chega a ser poético isso, eu acho muito poético mesmo a filosofia africana. Nayara, fala pra gente um pouco de como você entende que seja hoje em dia a questão de falar de ori na sociedade contemporânea, né? Qual é a relevância disso? Você acha que isso é um conceito ultrapassado? E assim, você entende que isso seja importante de ser tratado na diáspora? Isso tem absoluta importância, né? Nós acreditamos que estudar filosofia africana nos coloca num novo caminho, que é um caminho de volta, né? É um caminho de volta para a África e é um caminho de volta para o passado. Mas quando eu digo de volta para o passado, eu estou dizendo de volta para o encontro com os nossos ancestrais, né? Então, entender a importância do ori é se conectar com os nossos ancestrais, né? Isso é importante. Uma coisa importante que também é muito representada na obra de arte iorubá é o cuidado da Iá com a sua prole, por exemplo. E isso tem muito a ver com o ori, porque o ori da prole está diretamente ligado ao ori de sua Iá. Então, cuidado é reconhecer que o seu ori está ligado ao ori da sua Iá. E quando você reconhece isso, você se reconhece também em comunidade, reconhece os seus irmãos. É muito importante refletir o ori, a importância do ori hoje, pelo menos para a filosofia iorubá. Por quê? Porque você se entende enquanto ligado à sua comunidade e ligado ao seu mais velho. Porque na filosofia iorubá,
a escolha do Ori antes do nascimento, né, o nascimento físico da pessoa, é o momento mais importante da vida de um Yorubá, né? Então, como a psicóloga Fernanda disse, ela faz a terapia tentando fazer com que essas pessoas reencontrem, né, ou produzam o seu caminho. Então, reencontrar, rememorar a importância de estar ligado à sua ancestralidade é muito importante para o cuidado. E uma coisa muito importante para dizer também é que o indivíduo tradicional iorubá, isso estudando filosofia iorubá, né, ele não olha para si como ser individual, porque a arte iorubá, ela explica que Obatalá, quando criou a pessoa humana, criou uma pessoa, né, um ser, né, uma pessoa só, mas não uma pessoa individual. Ele criou uma pessoa para a comunidade. Isso é um assunto bem importante que não pode ser esquecido quando se estuda filosofia e nem cuidado, né? Então, a gente não se trata sozinho, a gente não se cura sozinho também. É sempre em comunidade. Isso para a filosofia africana. Então, quando você traz a ideia de cuidar do Ori, você traz toda a comunidade de você, junto com você, né? Porque você não pode cuidar do seu Ori sozinho. Você precisa cuidar do seu Ori sozinho, né? Mas não somente, né? Precisa trazer a comunidade com você para deixar esse Ori saudável, né? Para que esse Ori esteja saudável, é importante compartilhar, né? Fazer boas coisas para a comunidade, receber boas coisas da comunidade e, principalmente, ter um espelho, né? Ter um espelho na comunidade é fundamental para essa saúde do Ori. Fernanda, eu quero muito que você contribua, né, porque ela entrou bem dentro do seu trabalho, mas só para você elucidar para a gente sobre o Obatalá. Ah, claro. Então, eu estudo estética iorubá e o nome da minha tese é A Origem da Obra de Arte Iorubá. Então, eu estudo a origem, né? Quando começou? Como começou? E como começou isso? Os iorubás acreditam que Obatalá, que é o deus artista, né? O deus da criação, Perfeito. Também deus artista, criou a primeira obra de arte. E como ele fez isso? Ele pegou o barro, que é um elemento feminino, e moldou a primeira pessoa humana. Depois veio o orixá Ogum e esculpiu todos os detalhes desse corpo humano feito por Obatalá. Logo depois veio Olodumare e soprou a vida nessa obra. Por isso que quando a gente estuda arte iorubá, a gente sempre diz que a obra de arte iorubá é aquela que está em movimento. Para entender estética iorubá, você precisa entender movimento, né? Precisa entender o que é movimento para os iorubás. O que é movimento para os iorubás? Pode ser muitas coisas, mas, por exemplo, moldar o caráter, né? Está sempre moldando, buscar moldar o seu caráter para a sua comunidade, para que você seja bem visto, querido. Isso é um movimento, porque o seu corpo, enquanto obra de arte, já foi feito, mas precisa estar sempre se movimentando, né? E movimentar-se é aprimorar-se, né? Aprimorar-se para si e para os outros, né? Então, o Obatalá é esse grande deus artista que criou a humanidade. E uma coisa muito legal é que os iorubás sempre se entenderam como obra de arte. Quando a gente lê esse Itã, a gente aprende isso, né? Que os iorubás, eles sempre se entenderam como obra de arte, né? E depois que essa obra de arte ela está pronta, né? Ela precisa continuar. E é o que eu chamo de vida como performance, né? Ela precisa continuar se testando enquanto obra de arte. Então, a gente aprende a dançar, a gente aprende a cantar, a gente aprende a filosofar, a gente aprende psicologia, né? A gente aprende muitas coisas que fazem parte desse processo de tornar-se obra de arte em vida. Então, o Obatalá é esse grande deus artista, né, que criou a primeira obra de arte, e a partir disso
todos os outros artistas reproduzem, né, a obra de arte feita por Obatalá. Então, os objetos de arte, por exemplo, ele tem a mesma lógica de produção do primeiro artista, né? Então, ele tem o material e ele tem o imaterial. Então, todo artista tradicional iorubá, né, gente? Não vamos esquecer que a África também é contemporânea. Então, nós estamos falando aqui de uma África tradicional, né? Então, todo artista tradicional, ele refaz o ato desse Deus, desse primeiro Deus artista, que foi Obatalá, né? Que é moldar o material e depois dar movimento, né? Dar vida a esse material artístico. Obrigada, Nayara. É de grande importância assim, a sua fala nesse momento, porque traduz muito da filosofia iorubá. E, de fato, a gente vai complementando, né, a obra de Obatalá, agregando novas formas de arte dentro dessa criação primária que somos nós. E eu fiz questão de que ela falasse um pouco sobre essa questão de criação de indivíduo através da filosofia iorubá, né, porque é isso que é a base de tudo que nós estamos falando hoje. E, Fernanda, por favor, eu te cortei, foi um corte grande na nossa conversa, mas resgata aí para a gente o seu trabalho dentro disso tudo, que tem relevante importância. Primeiro, eu quero agradecer muito a fala da Nayara, que, assim, emocionou mesmo, né? Verdade. Desenhando todo o desenho. Sim, foi bem ampla agora, nos ajudou bastante. Desenhando tudo de como começou. Exatamente. Então, resgatando o que você falou sobre comunidade, você falou palavras que eu considero chave, principalmente na psicologia clínica, que é comunidade e espelho. Porque, para a gente estar bem em comunidade, a gente precisa se ver nos outros, se ver em quem nos rodeia. E esse é um problema, é uma questão, na verdade, que a gente trata na clínica, na terapia. Porque, se eu não me vejo no outro, eu não tenho como deixar que o outro me ajude e eu não tenho como ajudar o outro. Então, dentro dessa dinâmica, a gente trabalha o auto-ódio, que a gente sabe que hoje, no mundo contemporâneo, a gente não tem representação nenhuma, pessoas pretas não são representadas, pessoas pretas não se veem, então elas, na verdade, são ensinadas a se odiar. Então, a partir daí, você não consegue, hoje, por isso que a gente tem tanta falha, assim, quando a gente fala de uma comunidade preta, a gente não consegue se ver no outro, a gente não consegue construir uma comunidade. Que a gente não exerce o cuidado, né, sobre nós mesmos, e a gente não consegue contribuir com o cuidado do outro ou multiplicar esse cuidado. Então, essa é uma questão muito presente na clínica hoje da psicologia preta, porque a gente faz, na verdade, todo um trabalho de resgate, como eu disse anteriormente, e a gente resgata a nossa humanidade. A gente lembra que a gente é gente. A gente lembra que a gente pode errar, que a gente pode chorar, que vulnerabilidade faz parte. Então, a gente se esquece disso, né? Porque a gente já foi estereotipado, a gente já foi posto, né, colocado em um lugar de você não chora, você é forte, você é capaz, e vamos. Então, a gente não se dá nem sequer a oportunidade de falhar e de tropeçar. Então, nosso trabalho vem para esse resgate de humanidade, para a gente conseguir se olhar no espelho e se ver, conseguir se olhar no espelho e se gostar, e olhar no outro que é igual a gente e conseguir ajudá-lo e conseguir prosseguir com esse cuidado. Perfeito. É justamente a minha próxima abordagem. Vocês são maravilhosas, né? A gente está em sintonia, porque eu ia justamente te questionar isso. Como é desenvolver esse trabalho como terapeuta, né? Tratando do ori das pessoas, resgatando essa questão da ancestralidade como algo importante para a pessoa conseguir se curar, se cuidar, né? Sendo que considerando toda essa problemática de desvalorização do povo negro, né? E você, se você quiser complementar mais alguma coisa a respeito disso, seria importante, mas eu acho que você já falou bastante, porque é isso, é difícil, né? Realmente
você foca de uma maneira diferente para tratar, porque existem influências diferentes, né? Então, é isso, Fernanda. Você quer complementar mais um pouco? Acredito muito no nosso trabalho, né? Nós que somos psicólogos e a gente que tem essa visão racializada da clínica, de entender que uma ansiedade não necessariamente é uma patologia, né? Ela tem uma raiz, ela não vem de... Independente da idade que você tenha, mas ela não vem por isso, porque eu sou super ansiosa. Ela não vem de 30 anos atrás. Estou me sentindo mais tranquila. Né? Porque quando a Nayara fala de ancestralidade, a gente tem carregado isso por quanto tempo? Sim. Né? Vem dos nossos pais, vem dos nossos avós. Importante você falar isso. Então, considerar sobre isso essa carga ancestral numa clínica e numa psicologia preta é de suma importância. Sim. Porque nós viemos de um berço, né? Nós viemos, na verdade, de um berço, enfim, com dores, e a gente vem arrastando isso por muito tempo. E hoje, numa cultura contemporânea, a gente tem a banalização dessa saúde mental. Sim. Você não precisa disso, isso não é importante. Bebe com os amigos, não tem problema nenhum. Sai com os amigos, desabafa. Você precisa de alguém para desabafar. Lembrando que a clínica não é desabafo, é uma escuta qualificada. Então, sim, você tendo uma escuta qualificada, considerando todos os fatores raciais, é muito diferente e faz muita diferença. Né? Porque a clínica, ela precisa ser, nesse momento do atendimento, um ponto de aquilombamento, onde o paciente chega, vê um igual, se sente confortável e fica tranquilo. Sim, sim, é verdade. Né? Ele não pode, ele se identifica, né? Exatamente. A identificação começa ali. Ele sabe que quem está do outro lado já passou pelas mesmas dores, entende a mesma padronização social, né? E assim, eu entendo, Fernanda, que o seu trabalho ele esteja muito ligado em você andar para trás, no sentido de ancestralidade, né? Espiritualidade também, para caminhar para frente, né? Porque, conforme você disse, precisa cuidar dessa carga que é trazida para o hoje, né? Esse indivíduo que está sendo cuidado de acordo com toda essa questão filosófica que a gente está tratando, ele não é o hoje, né? Ele é o hoje e o passado, pelo menos o passado mais recente dele. Né? E do mesmo modo que a gente carrega, a gente traz uma carga, assim, pelo que foi vivido pelos nossos ancestrais, a gente também encontra cura neles. E isso é de fundamental importância. São eles que vão nos curar, né? É importante dizer isso. Por isso que é tão importante a palavra resgate. Isso. Quando eu estudo filosofia africana, eu estou estudando coisas que foram ditas pelos nossos ancestrais, né? Quando eu aprendo o verdadeiro significado da palavra humano, né, para o povo iorubá, o que é CNA, né? O povo escolhido, o povo que foi elaborado com amor, com esmero por batalhar, né? Eu sinto prazer nisso, né? Eu sinto felicidade nisso, em saber que eu fui moldada com esmero por batalhar, né? E os meus ancestrais repetiram isso durante muito tempo, durante muitos séculos, até chegar até mim, né? Então, hoje, em 2021, eu escuto a voz dos meus ancestrais dizendo que eu fui moldada com amor por um Deus artista, né? Então, a cura também vem de ouvir essas vozes, né? Vem muito de ouvir a voz dos nossos ancestrais, as vozes dos nossos ancestrais. A Nayara gosta de encantar as pessoas com a fala dela, emocionar, é complicado. Muito gostoso de ouvir, viu? Meninas, nosso tema aqui hoje era tratar, né, dessa questão do Ori, mas é importante, a gente conseguiu fazer isso, dizer para as pessoas o que é o Ori, porque muita gente não sabe o que é o Ori. Ori é nosso orixá interno, Ori é cultuado dentro da filosofia iorubá. Ele é um orixá que mora dentro da gente e ele é cultuado como um orixá, né, dentro das religiões de matriz africana. Então, o Ori diz quem nós somos, o Ori diz para onde nós vamos. O Ori em desequilíbrio
não é bom para a vida da pessoa. Então, por isso, essa nossa abordagem, né, do autocuidado. E, primeiramente, informando a vocês o que é o Ori, o que é essa base da filosofia iorubá, a importância disso tudo para nós da diáspora. Eu só tenho realmente a agradecer a vocês, porque cada fala que vocês deram aqui hoje veio a somar, né, dentro de tudo que o nosso Instituto propõe. O Instituto Casa Herança de Oduduwa, ele traz essa proposta de informar a cultura iorubá para as pessoas, principalmente a cultura africana, mas em especial a cultura iorubá. Então, eu agradeço muitíssimo a vocês. Eu acho que a nossa ancestralidade, de alguma forma, contribuiu para o nosso encontro hoje, porque a gente acredita que é assim que aconteça, né? E vocês somaram muito. Obrigada, espero que vocês tenham gostado. Eu vou pedir para vocês deixarem o contato de vocês, para as pessoas conhecerem o trabalho de vocês, de hoje, né, para adiante, as pessoas que ainda não conheciam vocês, que possam buscar mais conhecimento, né, depois, né, da nossa roda de conversa. E foi um papo cabeça, foi um papo Ori, foi um assunto ótimo, foi uma conversa maravilhosa. O Instituto agradece a vocês, a audiência, agradece a vocês, meninas, mais uma vez. Se vocês quiserem complementar algo mais, que vocês ainda sintam que seja necessário ser dito, fiquem à vontade, tá bem? Então, primeiro, eu preciso agradecer por essa oportunidade de estar dividindo a filosofia iorubá com vocês, né? Eu sou professora voluntária no laboratório Jerumá, da UFRJ, né? Então, todo semestre eu abro turma para trazer essa bibliografia iorubá para o Brasil. Então, o que a gente faz? Os alunos traduzem textos e a gente produz textos, resenhas, artigos e discute esses textos iorubás sobre a filosofia e a arte iorubá aqui no Brasil. Então, é um trabalho muito árduo, muito denso, mas muito prazeroso, que eu convido vocês para fazer comigo lá no laboratório, que é de descobrir, né, e de sentir felicidade, né, e prazer com a filosofia iorubá, lá na UFRJ. Né? E como vocês sabem disso? Lá no meu site, nayarapaula.com, ou no Instagram, né, @nayarapaula.e, vocês podem fazer inscrição e ficar conhecendo esse trabalho, né? Outra coisa que eu acho importante dizer é que vocês não podem esquecer de que a nossa libertação, a libertação do povo preto, está no passado, em saber quem nós somos, em voltar para o continente africano, para entender quem nós somos, né? E a filosofia iorubá ajuda a gente a fazer essa reflexão sobre a formação do nosso caráter, a formação da nossa vida em comunidade, o nosso relacionamento com nossos irmãos e irmãs, né? Isso está tudo na filosofia iorubá. Não precisa, a gente, sim, né? Porque a arte iorubá, ela considera necessariamente a criatividade. Então, você vai lá e você refaz os passos de Obatalá para criar uma obra de arte. Mas, se não tiver o seu toque ali, né, de artista, sua criatividade, os iorubás não aceitam como tendo uma beleza completa, né? Uma obra de arte onde você consegue experienciar a beleza de modo mais agradável. E falando de agradável, falando de prazeroso, né, que é o que a estética estuda, a beleza, né, e como essa beleza, o que essa beleza causa na gente, né, as sensações causadas pela beleza, né, é importante a gente se voltar para o entendimento do que é a beleza para os povos iorubás, que foi de onde a gente veio, né? Quer dizer, nós viemos de outros lugares da África, nós estamos falando mais especificamente aqui agora sobre a arte iorubá. Quando você faz essa reflexão, quando você adquire outro ponto de vista, né, para construir essa visão de belo, você vai ser muito mais feliz, porque você vai se encontrar
você vai se colocar nesse lugar de beleza. E você vai não só se colocar nesse lugar de beleza, mas como produtor de beleza, como refazendo os passos de Obatalá, né? A gente também pode produzir beleza. Se olhar para o continente africano, não vai ficar perdido, nem com dúvida de que a beleza mora lá. Obrigada, Nayara. E eu gostaria de trazer um provérbio iorubá dentro disso que a Nayara falou, que é um provérbio muito importante que os iorubás guardam, né? Essa importância de você saber de onde você veio, para você saber quem você é e para onde você vai. E eles dizem que um rio que não sabe onde é a sua fonte, ele se perde no meio do caminho, né? Então, a tradução, né, do provérbio está muito dentro disso que a Nayara falou agora. Fernanda? Bom, primeiro agradecer muito pelo convite. Aprendi muito, troquei muito aqui hoje. Queria falar para vocês, na verdade, só deixar uma falazinha da gente não banalizar, né, a nossa cabeça, da gente não banalizar a nossa saúde, da gente buscar, sim, uma reconexão. Eu divido um pouco, até no meu perfil do Instagram, psicóloga Fernanda Nascimento. Eu divido um pouco das minhas vivências, divido um pouco ali do conhecimento, das trocas que eu tenho. E é muito importante que a gente entenda isso, assim, que também é um caminho para a gente se reconectar. Mas seria muito leviano da minha parte dizer que esse é o único caminho de reconexão, porque muito antes de vir a psicologia, já existiam vários outros caminhos. Então, que a gente busque a nossa reconexão, que a gente busque se reencontrar, que a gente se conheça de verdade. Só isso mesmo. Pessoal, obrigada. Nós terminamos por aqui, mas não antes de agradecer e reverenciar, né, o presidente de honra do nosso instituto, Rei Oni de Ifé, que é o pai de toda essa cultura africana hoje, em Ilé-Ifé, na Nigéria. Obrigada, Rei, obrigada, Rei Oni, por sempre nos apoiar, sempre nortear a vida da diáspora e dos seus filhos em África.